Oi, tudo bom? Boa noite. Hoje nós já estamos na quinta aula, né? Passa rápido. E bem-vindos então ao nosso novo encontro da quinta aula. Especificamente hoje nós vamos tratar do tema do autoconhecimento e para sustentar um pouco as nossas ideias, nós vamos nos debruçar a partir de uma leitura de um pensador, né? Vocês sabem que a nossa aula de ética e felicidade é bastante introdutória, na verdade. Não é um academicismo, não é aprofundar as ideias filosóficas. A gente está pegando autores, está, na verdade, mostrando um pouco a porta do castelo, assim, para adentrar nesse maravilhoso mundo da filosofia, que ajuda a gente a viver melhor. Quero dar as boas-vindas também à Gabriela, que está aqui. Ela vai nos ajudar, assim, dando assistência, assim, em questões técnicas, computadores, som. Se vocês gostariam de falar, como é costume de nossas aulas, assim, sendo bastante dialogadas, pode levantar a mão, a Gabriela oferece o microfone para o pessoal que está nos assistindo em casa e também na rede social, pela plataforma Farol e também pelo Facebook, na nossa página, como é que se diz? Página? Não, é página do Facebook, que está sendo também acompanhada. Tá? Então sejam bem-vindos. Vamos fazer uma aula bem, uma introdução com diálogo. Vocês podem ficar bem à vontade para a gente aprender. Nunca esqueça que quando o professor fala, vocês aprendem uma parte. Agora, quando o colega participa, vocês vão para casa enriquecidos, mais com a contribuição do colega, propriamente aquela aula do professor. Então, fiquem bastante à vontade. Os colegas também trazem familiares, amigos. Pode trazer, nós temos espaços. Quem gostaria de participar da família, pai, a mãe, filho, sogra, sogra, genro, nora, venham participar das aulas, tá bom? Professor, contra aos resumos, atenção. Os resumos, na verdade, vocês podem ir entregando já o capítulo 1, capítulo 2 e o 3. O capítulo 1 é a apresentação, na verdade, e trabalha a questão da mitologia. Qual é a contribuição dos mitos? Hesíodo, Homero, os dramaturgos, Sófocles, Eurípides, podem contribuir, e contribuem, na verdade, muito. Você sabe que a mitologia ela não é fábulas apenas, é a criação cultural de um povo. Claro que nós estamos pegando e estudando a cultura greco-romana, que é a nossa origem, não desmerecendo, é claro, outras culturas, né, orientais, egípcias, assírios, babilônios, que também criaram uma riqueza muito grande. Claro, por falta de espaço, nós sempre começamos cronologicamente também, geograficamente, historicamente, com os gregos. A partir do século VIII, IX, antes da nossa era ainda. Então começamos na mitologia. Presta atenção para o conceito de híbris, que é sempre a desmedida, sempre o desafio ao sobrenatural. Claro que a mitologia ela não dá para olhar ela com um aspecto de cientificidade, né? Ela é sempre uma alegoria, uma metáfora, são histórias contadas e criadas. Não é que existiam aqueles heróis de carne e osso, mas existiram no imaginário de uma cultura. E por detrás dos mitos sempre tem uma história, uma mensagem subliminar que nos ajuda a viver melhor. Mitologia grega, para quem tiver tempo de leitura, acrescenta, vocês podem ter certeza, muito na riqueza cultural da gente. Ler a mitologia grega, ler o Homero, Ilíada, Odisseia, até a agonia do Hesíodo. Então, a dica está dada. Nós abandonamos um pouco a mitologia grega e partimos da aula passada já para a introdução ao pensamento filosófico. O que é filosofia, na verdade, né? Filosofia não é a sabedoria.
Filosofia são aqueles pensadores que caminharam, que construíram um pensamento primeiramente racional para se aproximar da sofia, da sabedoria. Então, o filósofo não é aquele que é sábio. Então, todos nós somos, na verdade, aqueles que constroem, aqueles que estão se aproximando da sabedoria. Na verdade, esse é o grande nosso desafio. Nos tornando pessoas humanas, nos tornando homem, no sentido genérico, né, da palavra. Então, eu vou pegar um pouquinho essa introdução da aula passada, esse gancho, para nós hoje trabalhar essa palavra do autoconhecimento a partir de um pensador chamado Sócrates. Não esqueça, então, capítulo 1, mitologia. Quem já leu o livro básico, já vou mostrar aqui. Capítulo 1, apresentação, pode entregar, né, para cá. Capítulo 2, que era a aula passada sobre a introdução ao pensamento filosófico. Também já dá para entregar. E hoje, se porventura alguém já fez a leitura do capítulo 3, que trabalha o Sócrates, também pode entregar no final, tá bom? E já na semana que vem, nós já vamos entrar no capítulo 4, que trabalha sobre o amor. O amor a partir de Platão, naquela obra chamada O Banquete, que discute esse tema tão pertinente para a antiguidade. O que é o amor? Né? Mais especificamente em Platão é o aspecto mais sensível, mais da paixão, na verdade. É amar aquilo que a gente não tem ainda, a ausência, né? Para Aristóteles é amar aquilo que você já tem, você se alegrar pela presença daquilo que você tem, do outro, das coisas. E também o amor a partir do ágape, que é um conceito cristão, que é mais caridade, que é um outro tipo de amor. Então tudo isso nós já, de uma certa forma, compreendemos, mas vamos discutir a aula que vem sobre esse tema do amor para as nossas vidas. O que é o amor? Nada que uma sofrência de um sertanejo numa música a gente não compreenda. Né? Finalmente a mulher foi embora, o homem foi embora e deixou, estou magoado, vou encher a cara, né? Dormir na praça, dormir na rua, tudo bem. O amor é uma coisa brava, deixa a gente meio desnorteado. Bom, e então, aula que vem sobre o amor, a leitura já está aqui. Perfeito? E não esqueça da nossa avaliação final. Qual é, professor, a nossa avaliação final? A avaliação final é vocês todo dia, antes de repousar o corpo, fazer uma lista de 5 gestos de gratidão que encontrou durante o dia, que deu significado. Vocês estão fazendo? Sim ou não? Por que vocês não estão fazendo isso? É tão importante na vida de vocês. 5 listas de gratidão que vocês tiverem encontrar. Um amigo, um abraço. Estou chutando aqui. Fazia tempo que eu não enxergava o fulano. Abracei ela. Um telefonema da mãe e do pai fora de hora, assim, dizendo que ama vocês. Ou ao contrário, vocês dizendo que amam o pai, a mãe. Uma poesia que você leu. Uma música que... Um pôr do sol. Um ônibus lotado. Né, sem transpiração. Né, depois do final do dia. Não, estou falando coisas boas. Né? O que mais? Estou escrevendo? No final, na última aula, nós vamos relatar um grupo, abrilhantando aqui um aspecto assim, também musical daquela noite, né? Vamos cantar, vamos trazer também quitutes assim, daquilo que a gente consegue produzir em casa. Quero ver os dotes culinários de cada um de vocês. Não vale passar no supermercado, na padaria e pegar pastéisinhos prontos. Cada um vai trazer uma especialidade. Se alguém não sabe fazer nada, vá treinando durante o semestre. Eu vou trazer ambrosia. Bota de ambrosia para você fazer. E vou trazer um pudim também de leite condensado. E cada um traz o pratinho, né? Hã? Cada um traz o pratinho. Não, mas eu te trago o pratinho. O que você vai trazer? O que você sabe fazer? Boa cozinha. Hã? Brigadeiro. Brigadeiro. Você é o colega. Espetinho daqueles de carne, churrasco. Pode ser também. Doces salgados.
Pode? Não, tá cada nota aí. O que mais? E o quentão? Quentão sem álcool para não dar problemas. Quentão pode ser aquele de suco de caixinha de uva. Gabriela vai fazer o que, Gabriela? Um bolo. Um bolo. Um bolo de cenoura. Cenoura, baunilha. Não pensa? Isso é a nossa aula. A nossa aula será avaliada, a presença de vocês, sempre com esse sorriso bonito, alegre. Nas segundas à noite, é maravilhosa, segunda, quando já é domingo de tardinha, já começo a me alegrar. Quando vem a música do Faustão, então já estou completamente alegre. E a música do Fantástico, então, é uma alegria só, porque segunda-feira vou encontrar com você. Que legal, né? Todo mundo, aliás, domingo de tardinha, a energia está redobrada. Ao contrário, muitas vezes. Muito bem. O que é preciso usar, então? Todo mundo anotando algumas palavras. O que é preciso para estudar, na verdade, filosofia? Na verdade, primeiramente, nós precisamos ter ânimo. Ânimo. Sabia que a palavra alma vem de ânimo? A pessoa que está animada, ela está com alma. Então, para nenhum empreendimento nosso, a gente pode fazer da palavra desânimo, desanimado. Que a pessoa desanimada está sem alma. Então, para vir para a aula, para estudar, para trabalhar, ânimo. E para fazer também filosofia, você tem que estar animado. E outra palavra que eu gosto muito, que é uma palavra que tem uma origem grega, é entusiasmo. Anote a palavrinha entusiasmo. De onde vem essa palavra, vocês acham? É uma palavra grega que significa in telos. Entusiasmo, in telos. E você sabe que do grego tel é Deus. A palavra entusiasmo é a pessoa que está entusiasmada, ela está com uma vibração muito legal e muito boa dentro de si. Ela está, na verdade, com o sagrado, com esse mistério que brota dentro de nós. Eu falei ano passado que estava lendo um livro e o sagrado faz parte até daqueles que deixaram de existir, que eram os homens de Neandertal. Aqueles que viveram há 140 mil anos e até 30 mil anos, depois foram extintos. Eles já tinham manifestação em seus túmulos do sagrado, do mistério. E eu acabei de ler um livro muito legal essa semana, eu acredito para vocês também, que é o Rudolf Otto, um alemão do século passado, estudou religiões e ele escreveu um livro, O Sagrado. Já leu? Rudolf Otto. A dica está aí. Muito legal, porque ele fala essa abertura que nós temos para o transcendente, para o além, plantado dentro de nós. Você diz, para nada, professor, que na pós-modernidade, nesse mundo do consumo, da técnica, o sagrado fica meio desvalorizado, meio esquecido. Mas todos nós temos essa abertura para o sagrado, para o transcendente. Então, nós estamos aqui buscando essa dinâmica do entusiasmo, de estar aqui com Deus vibrando dentro de cada um dos nossos seres. Diz um comentador, Garcia Morente, que para estudar filosofia é preciso puerilizar-se. De onde vem essa palavra? Notem, pueril. De onde é que vocês acham que vem puerilizar-se? Puerilizar-se. Do latim, puerilis, daí a palavra puberdade. Então, para fazer filosofia, a gente tem que ter um senso, se transformar em quê? Em menino, em menina. Ter a puberdade. Por quê? Precisamos da infantilidade. Por quê? Porque para a criança tudo é novidade. Para a criança tudo é descoberta. Então, para fazer filosofia, nós também temos que nos tornar pueris, nos tornarmos adolescentes. Não tem uma fase, não sei qual é a fase, que é 3, 4, 5 anos, ou mais, um pouquinho 6.
que a criança começa a perguntar sempre assim, por que pai? Por que mãe? Por que isso? Por que aquilo? Fica até chato as crianças perguntar. Isso. Esse é o caminho para a gente também ser questionado. Para que isso? Por que daquilo? Então, para fazer filosofia, primeiro, ânimo, palavrinha. Segundo, entusiasmo. E terceiro, se tornar criança. Criança sempre pergunta. Sempre tem o senso de curiosidade com o novo. Isso é legal, né? A gente vai envelhecendo e sempre se questionando, sempre se perguntando e sempre tentando compreender a existência humana. Isso você sente aos 20 anos, como vocês estão agora, 23, 25, e sente aos 40, aos 50 e aos 60. E até os últimos dias da nossa existência, sempre estamos procurando o conhecimento. Sempre estamos nos questionando. Isso é fantástico. Então, o que nos mantém é esse senso de admiração, é o senso de curiosidade. Outra palavrinha bonita da filosofia é se admirar. Admirar vem da palavra espanto. O espanto vem da palavra êxtase. É quase que quando você se espanta com o conhecimento, você quase tem um choque assim, tipo de um êxtase. Sair fora de si. Espantar-se com o mundo. É uma outra palavra muito genial para a filosofia. O espanto. Daquilo que a gente pensava compreender, e a gente vai compreendendo outras ideias. Isso é fantástico, né? Onde todos passam e nada percebem, o filósofo é capaz, primeiramente, de admirar. E segundo, essa admiração é a essência da filosofia. Admiração, espanto, perplexidade, que eles chamam de Talma. T-H-A-U-M-A. Talma. Espantar-se. Então, em certo sentido, nós também estamos fazendo a filosofia na medida que nos espantamos com o conhecimento, com a verdade, né? Sempre estamos... Que bonito isso, né? Uma ideia nova, uma pessoa que você encontrou e contribui para você para pensar de maneira diferente. Estarmos abertos, na verdade, abertos ao novo. A gente vai, na verdade, evoluindo com muita humildade. Outro pensador, que nós vamos estudar no Teetetus, Platão diz que a admiração é a verdadeira característica do filósofo. E a filosofia não tem, na verdade, outra origem a não ser a admiração. E o Garcia Morente, que é um comentador da filosofia, diz assim, aquele que para qual tudo resulta tudo muito natural, para quem tudo resulta muito fácil de entender, para quem resulta tudo muito óbvio, nunca poderá ser um pensador, nunca poderá ser um filósofo. Então, não nos contentamos com as obviedades da vida, com o senso comum. A gente deve questionar, desconstruir, criticar. O papel da filosofia é mais de desconstruir o estabelecido, desconstruir o senso comum, desconstruir as opiniões, desconstruir muitas vezes os preconceitos. Os preconceitos, a própria palavra diz, é um pré-conceito. Você concebe antes de conhecer. E olha que a nossa sociedade está em volta de preconceitos de todos os tipos. Filosofar demanda, então, como diz Arcanjo Buzzi, que é um pensador, comentador, um empenho, um esforço. Esforço, muitas vezes, de sentar, se acalmar, que é muito difícil a gente se acalmar nos dias de hoje, e ler um pensador, ler uma teoria filosófica, ler uma contribuição. Muitas vezes nós não temos tempo no nosso corre-corre, no nosso dia a dia. E a filosofia requer um empenho nesse esforço de a gente concentrar, esforço de a gente pensar, de a gente refletir, de ter aquele silêncio, muitas vezes, aquele deserto, né, que a gente tem durante o dia, muitas vezes 15 minutos, meia hora, de a gente se encontrar com a gente mesmo. Muitas vezes não tendo muito contato com as redes sociais, que cada pouco alguém está nos convocando a participar,
mas ter um momento próprio para cada um de nós. Então a filosofia não é somente uma aventura, é um trabalho que não se realiza sem esforço. Bota ali a palavrinha esforço. Isso para tudo, né? Para filosofar nem se fala. Os cursos de vocês. Quanto é o esforço que vocês fazem, né? Para entender, para participar, para leitura, para pesquisa. Aliás, a vida requer isso, né? Esforço, dedicação. Sempre digo para minha menina em casa, pré-adolescente, a Maria, 13 anos. A vida é feita de desafios, de esforços, muitas vezes até de fracassos, de quedas, lágrimas. Quantas portas já nos fecharam e quantas portas ainda nos fecharão. Mas quantas portas também se abriram. Pessoas que foram balizadores na nossa vida, né? Indicando o caminho. E muitas vezes nós ouvindo aquela voz interior, aquele daimyo interior que vai nos direcionando ao caminho certo, ao caminho, ao alvo certo, né? Então, sem leitura e sem utensílios, não chegamos à filosofia. Perfeito? Primeira ideia, então, da aula passada. Até aí tudo bem? Alguma manifestação de vocês? Enquanto eu tomo uma água? Contribuição? Eis com que um silêncio profundo tomou conta daquela noite de segunda-feira. Os meus alunos estavam. Perfeito? Podemos avançar? A outra querida vai nos passar então a primeira ideia. Aqui está, na verdade, os 10 pontos. São 10 pontos que a gente vai vencer hoje. É muito rápido. Que a gente vai discutir. Primeiro nós começamos um pouco para contextualizando esse pensador chamado Sócrates, que criou, na verdade, esse conceito da verdade. A felicidade não está fora de cada um de nós, está dentro. Onde, se ele existiu ou não, pode ser que Sócrates tenha sido um compêndio ou um grupo de pensadores, uma escola filosófica antiga. Há relatos históricos, sim ou não, mas me parece que essa não é a nossa discussão central. O importante é a contribuição das suas ideias, que depois eles acabaram, de certa forma, influenciando Platão, Aristóteles, e chegou até os nossos dias as suas ideias. Muito legal. Depois, qual é a questão da ética socrática? Né? O que ele entende? Como conhecemos Sócrates? Vocês sabem que Sócrates foi um pensador que ele não deixou, na verdade, nada escrito. Ele, na verdade, hoje teria dificuldade de ter um currículo no Lattes, né? Não teria, não. Os bolsistas fariam para ele. Os bolsistas, iniciação científica, fariam. Ele não teria Lattes 1, A1, A2, não teria, então teria dificuldade, não deixou nada escrito. Tudo que sabemos dele é através dos seus discípulos, né? Então, nós vamos estudar um pouquinho. Platão, principalmente, foi um grande discípulo que... Interessante que Platão coloca nos seus diálogos sempre argumentos na boca do Sócrates. Geralmente para refutar os seus interlocutores, os seus opositores. E Sócrates sempre tem a palavra correta. Não sei se é mais socrático ou é mais propriamente platônico o argumento, né? Tem um debate também mais antropológico de Sócrates e Platão com os pré-socráticos. Alguém já ouviu falar dos pré-socráticos? Bem antes, né? Claro que sim. Tales, de Mileto, Heráclito, Deéfios, Anaxímenes, Anaximandro, que foram os precursores do pensamento filosófico. Ainda um pouquinho anterior aos... Por isso que é os pré-socráticos. Vamos tentar entender um pouquinho essa contribuição aí. E o embate, né, com os sofistas. Já ouviram falar essa palavra? Sofistas? Sabe o que é? Uma vez eu estava dando uma aula, aconteceu comigo nesses 26 anos de magistério superior, é uma coisa séria. Eu
inflamado, terminei uma aula falando sobre Sócrates e os sofistas. E um aluno chegou para mim, professor, quando o senhor falou dos métodos socráticos, eu entendi. Mas quando chegou nos surfistas, eu me perdi um pouco. Sério, o cara está zoando comigo mesmo. Ele entendeu toda a aula surfistas. Talvez já era dezembro por aí, ele já estava com um período já, uma mentalidade de férias. Já estava surfando. Sofistas, sofisma. O que é um sofisma? Um engano, uma mentira, um argumento falacioso, né? Nós vamos estudar hoje. A Apologia de Sócrates, que é o livro platônico que contos, é um livro muito fininho, valeria a pena vocês lerem durante a vida, que fala os momentos finais da condenação socrática, e depois o comentário para fechar do Werner Jäger. Gente, se vocês tivessem a oportunidade de ler essa obra chamada A Paideia, que é um livro bastante substancial, 1.400 páginas, é um estudo muito substancial. Mas a gente entende um monte assim da filosofia grega, da paideia grega, da contribuição de cada pensador. É um estudo muito substancial. A Paideia, de Werner Jäger, para fechar a aula de hoje. Perfeito? O caminho está lançado. Podemos começar com a biografia. Acho que pode passar. Isso. Pode deixar essa imagem. O busto, na verdade, de Sócrates. Considerado um dos pensadores não tão... A natureza não foi tanto benevolente com ele no aspecto físico, no aspecto da beleza, mas muito mais um sábio, um homem considerado mais sábio na antiguidade, nós temos em Sócrates. Isso não significa que também não tenhamos pessoas e discípulos que chegaram sim a se apaixonar pelo velho sábio Sócrates. Conta a história que tivemos o Alcibíades, que era um jovem muito lindo, Alcibíades, o nome já vem de Alce. Estou brincando. Alcibíades, ele se apaixonou pelo Sócrates e, inclusive, Sócrates salvou ele de uma batalha, salvou-lhe a vida. Ele se apaixonou não só pela sabedoria, mas pelo físico. Mas não rolou, a história conta que Sócrates, pela sua visão mais ética, não aproximou-se muito desse aspecto mais físico, né? Ficou uma paixão tipo platônica. Então, Sócrates existiu realmente? Ou é uma síntese da sua escola filosófica? Vamos então considerar que Sócrates existiu. Estamos aí no século V, ainda antes da nossa era. Só para vocês terem uma ideia, vamos voltar um pouco da nossa cabeça. Séculos V e século IV, e considerado um dos homens um tanto feios fisicamente, mas sábio por demais. Não era nobre, era filho, vocês prestem atenção, vocês podem botar um nome ali, filho de uma parteira. Professor, o que isso tem a ver? Tem muito a ver. Parteira e de um pai escultor. Então, vocês prestem atenção na origem profissional da sua mãe, que era Fenaretes, o nome, e o pai era Sofronístico, é um nome bem sugestivo, né? Fenaretes e Sofronísticos. Vem cá, Sofronísticos. É por aí. Escultor, ele herdou a teoria das formas ideais. Formas ideais. E da sua mãe parteira, herdou o quê? Dar a luz a quê? Ao conhecimento. Dar a luz às ideias. Tanto que ele utilizou um método para isso. A maiêutica nada mais é do que você ajudar a que o outro possa nascer, na verdade, conhecimento. Na verdade, é um processo solitário, individual, cada um. Ninguém pode nascer o conhecimento para o outro. Ninguém pode impor o conhecimento para o outro. Cada um tem que descobrir o que é o conhecimento e ir atrás. Esse é o processo.
Mas Sócrates, através do diálogo, levou, através do método, as pessoas a pensarem. Ele ia, na verdade, conduzindo o interlocutor em contradições. Esse era o método dele. Perde, então, da mãe, partido das ideias, e do pai, a teoria das formas. Serviu o exército contra Esparta, ele lutou na guerra do Peloponeso, e por horas, dizem a história, ele ficava meditando. Quando ele se ausentava, às vezes ele ficou 2 dias assim, sentado, fora do ambiente social, e ninguém atrapalhava, porque sabia que Sócrates estava em profunda meditação, em profunda reflexão filosófica, isolado. Talvez isso a gente precise um pouco, não é verdade? Se isolar um pouquinho, muitas vezes, nem que seja meia hora, ter aquele deserto na gente, para poder pensar nas nossas, na verdade, razões de ser, né? Reflexões. Tinha grande senso de humor, graça e carisma, misturando a seriedade com uma porção também de alegria. Eu não penso que para ser pensador, assim, para ser filósofo, a gente tem que ser um cara azedo, prepotente, arrogante, maçante. Não. Filosofia também não deixa de ser uma leveza, uma alegria de poder pensar, de poder refletir. Ok? E, na época, já a democracia grega já estava um pouquinho em decadência, por isso que eles são teóricos. Sócrates, Platão e Aristóteles que criticam esse modelo de democracia, que é um modelo muito diferente, na verdade, dessa democracia contemporânea, pós-moderna. Não é essa democracia que nós temos hoje. Na verdade, eles criaram essa palavra. Demos significa povo, mais a cracia significa poder. Então, democracia é um conceito grego. Eles participavam, deliberavam, discutiam, mas era muito restrito. Era muito precária, na verdade, essa experiência que eles tiveram por mais de 200 anos, o século V, IV, o período de Péricles, aquele que estruturou a democracia, e eles, na verdade, estavam já no período de crise da democracia. Por isso que Sócrates, Platão e Aristóteles, na verdade, eles são críticos. Perfeito? Nós estamos ainda na minha biografia, aos 50 anos, demorou um pouquinho, casou-se com a Xantipa, ou Xantipa, que era o nome que significa tempestade, nada contra, né? Uma mulher retratada muitas vezes como irascível e de personalidade forte, bastante intempestiva. Uma vez disse que se atrasou nos seus debates filosóficos na Ágora, chegando atrasado em casa, e a Xantipa começou a xingá-lo. Depois de tanto xingá-lo, a Xantipa pegou uma bacia de água e atirou na cabeça do Sócrates. E ele respondeu assim filosoficamente: bom, depois do relâmpago e da trovoada vem a chuva. Retornou para a praça para o debate. Filosofia. E também perguntaram para ele: mas como é que tu consegue viver com a Xantipa? Uma mulher forte, temperamental. E ele respondeu assim: eu convivendo com a minha esposa, Xantipa, eu aprendo a adaptar-me a todas as pessoas do mundo. Legal isso? Eu convivendo com ela, que é forte, né? Sua personalidade, eu não tenho dificuldade em conviver com mais ninguém. Exemplo. Aprendemos desse pensador aqui o despreendimento com as questões materiais. Claro, dentro da Grécia, essa vida minimalista, essa vida frugal, viver uma vida simples, estava, parece, na essência desses pensadores. Elas são muito diferentes da nossa sociedade mais contemporânea, pós-Segunda Guerra Mundial, do consumismo, do capitalismo, né? Eles viviam uma vida muito frugal, muito simples. E tem uma frase que se eternizou, que uma vez Sócrates estava caminhando na Ágora, que era o espaço público, o debate, e também do comércio, ele respondeu assim: de tudo que aqui existe, eu não preciso absolutamente de nada. É como se nós hoje tivéssemos uma feira
ou num shopping center, e a gente completamente desprendido de tudo, eu vivo com o essencial. Uma vida frugal, uma vida simples. É difícil, né? Porque na vida contemporânea a gente tem uma tendência muito grande do acúmulo, do apego, nem que seja em pequenas coisas. A gente vai se apegando. Então, se desprender disso é bastante difícil. Por questões éticas, Sócrates recusa, então, esses afetos mais sensíveis dos seus discípulos e fica mais numa compreensão, numa amizade. Vocês sabem que essa prática grega da homossexualidade, não tanto física, mas de conhecimento, ela era, de uma certa forma, tolerada e aceita em sociedade grega. Mas estar entre os homens propriamente dito, do que qualquer ações propriamente sexuais. Estar entre os homens era preservar o conhecimento, aprender uns dos outros. Né? Então, coloca o Sócrates dessa permanência. Número 2, por favor. A ética socrática. Depois nós vamos ver que Sócrates, na verdade, correu um boato na história que ele era um dos homens mais sábios daquele momento na Grécia. E ele ficou bastante surpreso com essa alegação de que ele seria... E ele foi tirar a prova. De que maneira? Perguntando para a elite da sociedade ateniense, perguntando e questionando o que eles achavam do conhecimento, e ele percebeu uma diferença. Ele percebeu uma certa arrogância. Ele percebeu uma certa prepotência nos seus interlocutores. Eles tinham consciência que eles sabiam algo. E aquilo não acontecia com Sócrates. Ele se dava conta que ele conhecia muito, mas ao mesmo tempo se dava conta da sua pequenez, da sua ignorância. Enquanto que os seus interlocutores achavam que sabiam, Sócrates sabia, mas achava que não sabia. Por isso que ele criou essa frase que é conhecida por todos nós: só sei que nada sei. E o fato de saber isso, nada sei, me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Bonita essa frase. Porque isso acontece com vocês, acontece comigo, estudamos, sim ou não? Estudamos, lemos, assistimos filmes, fazemos cursos, palestras. E cada vez acontece o que com a gente? No sentido da nossa incapacidade, no sentido da nossa limitação. E tudo. Isso é bom, porque nos torna pessoas humildes e pessoas que vão atrás do conhecimento, atrás de novas ideias, novas teorias. Nos coloca sempre a caminho. Então, bonita essa frase. E outra frase que eu gosto, para deixar isso aqui, que eu gosto da ética socrática, é assim, ó, certamente vocês já ouviram falar, vocês podem notar. Uma vida sem ser examinada, ela não merece ser vivida. O que é examinar uma vida? A sua vida. Refletir sobre a sua própria existência. Uma vida sem ser examinada, ela não merece ser vivida. E essa característica só nós temos como seres humanos. Refletir, se examinar, pensar, diferentemente dos animais. E é do aperfeiçoamento da consciência e da alma que nascem todas as riquezas e tudo que mais importa. Porque só faz o mal aquele que é ignorante. Só o conhecimento faz bem. Ninguém escolheria o mal sabendo o que é o mal. Então, é do aperfeiçoamento da alma que a gente se torna um homem bom. A gente vai se modelando, vai se moldando a ser um homem que os gregos falavam
Carlos Cagatos, que é um homem bom, o homem belo. Essa é a nossa missão, nos tornar humanos. Ah, professor, eu vou ser médico, doutor, vou ser engenheiro, vou ser sociólogo. Não, você não vai ser isso. Primeiro você vai se tornar humano. Esse é o grande desafio nosso, de cada dia. Nos tornar humanos. Tratar o outro com alteridade, com respeito, com sensibilidade. Hoje, uma sociedade é a sociedade dos homens invisíveis e das mulheres invisíveis. Um exemplo muito claro é no ônibus que a gente vem para a universidade. Totalmente invisível para os velhos, vocês que são jovens, invisíveis para as mulheres grávidas e mulheres que têm criança no colo. Aí que dá um sono em vocês, ou aquele fonezinho de ouvido, pode estar caindo os pés de jovens bonitos que nem vocês. Ninguém é capaz de levantar para um velho. Mas vamos tudo para a universidade, não sei o que fazer. Estudar engenharia, números, cálculos, medicina, saúde, sociologia, agronomias, lidar com os bichos. De humano, nós estamos buscando nada. Ou em festas, né, que a gente vê os universitários em festas, com som alto nos carros e atirando latinha, janela fora. Isso acontece muito. O que vocês estão fazendo na igreja? Antigamente, quando a gente era mal criado, a meus irmãos em casa me diziam assim, é isso que tu aprende na escola? Eles falavam isso, né? Muitas vezes nós temos que aprender, infelizmente, na escola, quando a gente não tem pai e mãe. Quando o pai e a mãe não educam, muitas vezes a escola tem que dar um parâmetro de educação para a formação do ser humano. E a universidade também é responsável, muitas vezes, de ensinar as pessoas a levantarem umas para as outras, mais velhas, a usar palavrinhas muito obrigado, com licença, senhor, né, respeito. Mas isso aqui não passa muitas vezes nos nossos círculos escolares. Por favor também. A favor, a quê? Não, Por favor, com certeza. Ser humano é ser ético, então? É uma vocação. Só o ser humano é ético, a formiga não é ética. A formiga vai agir da forma dela, pode até fazer o bem, colaborar, mas dentro do seu instinto, ela vai recolher. As abelhas terão aquelas que vão recolher o néctar, teremos os zangões, teremos as operárias, teremos aqueles que vão fazer essa limpeza, mas eles não têm o senso ético. Nós somos os únicos seres que congregamos conhecimento, valores, bem e mal, e nos construímos como seres humanos. Valores. Perfeito. Como interessa para as questões éticas que afetam nossas vidas, o que é justo, o que é bom, o que é coragem, o que é verdade, o que é felicidade, são conceitos muito trabalhados na filosofia antiga. Por isso que eu sempre trago aqui, filosofia antiga, eles aproximam a teoria da prática, eles vivem filosoficamente. Na prática. Talvez nós, modernos e contemporâneos, sejamos apenas leitores da filosofia, ou professores de filosofia, mas não filósofos, propriamente dito. Ser filósofo, muitas vezes, é ter uma certa coerência, né, em pensar e viver filosoficamente. É mais difícil. É mais difícil. A única coisa que me importa é viver de forma honesta, diz o Sócrates, ético, sem cometer injustiças, nem mesmo em retribuição a uma injustiça recebida, que geralmente a tendência nossa em sermos injustiçados, a gente retornar para aquela pessoa também com injustiça. Mas diz não, filosofia. Fazer o mal prejudica mais aquele que faz do que aquele que é atingido pelo mal. Muitas vezes a gente pensa, né, foi atingido pelo mal, a gente pensa que a gente vai ficar triste, mas muitas vezes aquela pessoa que cometeu o mal, ela sai muito mais ferida do que propriamente nós que fomos
afetados. Quem age erradamente está causando danos espirituais, diz o Sócrates, não para o outro, mas para si mesmo. Porque ninguém faz o mal conscientemente, ele faz o mal na concepção socrática pela sua própria ignorância. Se ele soubesse, ele teria uma precaução. Existe apenas um bem, o conhecimento, e apenas um mal, a ignorância. Então, está o desafio nosso aqui. Fugir da ignorância. Fugir para se tornar homem, fugir da ignorância. Número 2 já foi. Vocês estão quietos, silenciosos. Rede social, por favor, nos ajude. Mande perguntas, que o pessoal aqui está quieto, não sei o que houve. Se tiver aí, pode mandar para nós. Esse dia tinha 2 assistindo, achei bom. Era a minha irmã. nem a minha esposa em casa. Tu tira muito os óculos e põe os óculos, é que eu não enxergo como é que tu quer que eu fale e como. Tirar e botar. Fazer o quê, né? 3. Conhecendo Sócrates, na verdade, mais sobre seus discípulos. Platão, principalmente. E aqui tem uma foto dos 3, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles nasceu 10 anos depois da morte de Platão. Então, isso era muito próximo dessas ideias. Né? Sócrates, Platão, que foi discípulo, né? E o Aristóteles. É importante dizer que ele não fundou nenhum tipo de escola filosófica, assim, tipo, que fundou o Platão, que fundou a academia. Era um centro dedicado ao deus Academos. Por isso, academia vem de Academos, uma escola filosófica do Platão. E o Aristóteles também fundou tipo um grupo chamado Liceu. Apolo Lício era também uma divindade. Ele dedicou o Liceu. E eles tinham uma maneira que nós vamos ver na aula daqui a 15 dias, uma forma muito legal de aprender e ensinar. Se chama escola peripatética. Vem de patetas? Não. Vem de quê? De ensinar e aprender enquanto caminhavam. Era a forma que eles tinham. Já pensou? A gente ir para uma praça, caminhando, dialogando. A gente podia fazer isso um dia? Podemos fazer. Porque nós temos a liberdade. Um dia vamos sair daqui, vamos caminhando lá no planetário, dialogando. Bonito. Não podemos sair da universidade, nos bares aqui, o pessoal não vai entender a gente. Né? O que o pessoal está fazendo lá é a escola peripatética, tomando cerveja. Aí foge um pouco do nosso... Bom, mas eles não tinham esse compromisso assim, acadêmico, no sentido mais profissional, sabe? Hoje em dia o pessoal vem para a universidade, nós temos assim, formação, você formar no mercado de trabalho. Eles iam para os centros de conhecimento para ser pessoas, ser gente. Eles queriam ser gente. Nós aqui não queremos ser gente. Nós queremos apenas um canudo. Um canudo para ascender no mercado de trabalho. Ser gente é um detalhe. Bom, não fundou nenhuma escola filosófica, não deixou nada escrito, tudo que sabemos vem do Platão. Outro discípulo também chamado Xenofonte ajudou também. E um outro cara que era meio adversário do Sócrates, chamado Aristófanes, que escreveu As Nuvens, que é mais crítica ao Aristóteles, assim, meio... O Aristóteles sempre andava no mundo meio da lua. Assim. Então, 3 fontes. Platão, Xenofonte e o Aristófanes, que nós conhecemos esse pensador graças a esses 3 colegas. O Platão morreu e aí veio Aristóteles? Não, Platão, ele na verdade, o Platão era discípulo de Sócrates. O Aristóteles foi discípulo do Platão. Por mais de 20 anos, o Aristóteles esteve sentado, né, na mesma academia do Platão. Só que depois, o Platão pensou que ele herdaria
a escola filosófica da academia, e o Platão, se eu não me engano, assim, ele deixou a herança assim, de continuar a um sobrinho. E o Sócrates meio que pensou que meio que não gostou muito da ideia, inclusive ele retorna, porque o Sócrates não é grego. O Aristóteles não é grego. O Aristóteles é da Macedônia, 320 quilômetros assim, mais ao norte. Inclusive ele tem que comprar titularidade de nobreza e pagar um tributo para ele poder participar. Mas ele era filho de um médico chamado Nicômaco, amigo do Filipe II, que era o pai do Alexandre. Essa compreensão que a gente tem assim, de ser bárbaro, de ser estrangeiro, é um cara inculto, pobre, é uma concepção. Porque bárbaro sempre é aquele que você não entende a língua, barbárie, né? O bárbaro sempre no grego, o estrangeiro. Aquilo que não é do centro. Os gregos tinham os bárbaros nórdicos, os romanos tinham os bárbaros, os visigodos, os ostrogodos, a região da Barbária, era a região dos... Então é sempre de fora, mas isso não significa que você é um cara despreparado. Três principais fontes dos três autores. As peças de Aristóteles são muito legais, o maior representante da comédia grega, teatrólogo, e ridicularizava Sócrates. Então, três pensadores que nós herdamos mais esse tipo de conhecimento. Os diálogos de Sócrates, conhecemos alguns. Passar. Nós temos aqui o diálogo mais importante, que na verdade retrata, nós vamos ver depois se tem mesmo, se eu não me engano, uma pintura do século XVII, XVIII, que retrata os momentos finais ali do Sócrates se despedindo dos seus discípulos, né, e ele acabou tomando o cicuta, né, essa mistura de uma erva, né, a raiz de uma erva, né, que era letal, que era apenas... Isso, que era, vamos dizer assim, era o ponto... Era completamente... Era a pena capital, na verdade, né, para as pessoas que transgrediam contra a democracia, então eles eram penalizados. E a última frase assim, dessa obra é muito legal, a Apologia de Sócrates, diz assim: mas já é hora de nos retirarmos. Vamos embora. Eu para morrer e vocês para viverem. Entre vocês e eu, quem está melhor? Isso é que nem sabe, exceto Zeus. Se viver é melhor ou morrer é melhor. O desprendimento total. A filosofia nos ajuda a viver de uma forma tão bem, tão tranquila, que a passagem da morte é tão natural nas nossas existências que ela faz parte da própria vida. Quanto mais temos filosofia, a morte ela é minimizada, ela não é tratada em qualquer estágio da vida. Estava feliz até. Estava feliz. Exatamente. Se ele recusasse, por exemplo, a morte, certamente as suas ideias não teriam chegado até nós hoje. Aceitou, teve convicção que as suas ideias eram reais e sustentou ela até o fim, né? Legal, até a morte. E aí temos assim, nós temos vários diálogos, eu vou citar somente para a título de Eutífron, em que o filósofo anda livre ao encontro das autoridades atenienses no tribunal para encarar as acusações das quais tomou conhecimento. A apologia de Sócrates, que ele defende em tribunal diante de 501 homens. Não foi fácil para ele sustentar. E de seu louvável discurso são extraídas valiosas lições, se porventura vocês tivessem tempo de ler nos momentos finais da vida socrática. Críton,
a qual Sócrates é visitado na prisão pelo seu querido amigo Criton, na qual Criton dá um palpite, quem sabe tu foges. Mas fugir não tem sentido, porque a polis é a cidade é a minha existência, então fugir não tem sentido. Primeiramente, você foi condenado assim, a pagar os tributos, mas da onde os caras iam tirar dinheiro? Tinha uma vida muito simples, né? Os filósofos. E aí, não tinha dinheiro, recusou eles chamavam de pena de ostracismo. Sabiam falar essa palavra? É muito utilizada a palavra na política. Ostracismo. Não? Na verdade é o exílio. É você sair do teu ambiente que você nasceu e sair fora e ser esquecido, na verdade. Esquecimento. A pena do ostracismo. Só que certamente também não aceitou e aceitou ficar. Né? E aceitou a morte. Pode passar? Aqui também nós temos, é muito legal também, essa visão mais antropológica do Sócrates, de Platão e Aristóteles. Na verdade, eles estão discutindo questões mais permeadas do humano. Mas antes nós tivemos alguns pensadores reconhecidos que foram chamados de pré-socráticos, que utilizavam muito a razão, a racionalidade, só que a preocupação deles, qual é que era? Não era com a origem do homem. Era a origem do quê? Do universo. A origem do cosmos. E todos eles, de uma certa forma, partiram de quê? Dos elementos, justificando racionalmente a partir dos elementos da natureza. Vocês já me ajudam a recordar alguns pensadores? Certamente, né? Pré-socráticos. Vamos começar pelo primeiro. Tales. Tales de Mileto. Mileto é uma cidade-estado. É uma polis. Vocês percebem que a filosofia ela não surge em Atenas, né? Ela surge mais na periferia. Em Mileto. Inclusive o Tales foi um dos primeiros pensadores, né, a cunhar o termo filosofia. Então nós temos aqui Tales, a escola dos Jônios, Mileto, Anaximandro e Anaxímenes. E Tales, qual é o princípio universal, primordial do universo? A partir de quê? Qual é o elemento? Qual é a arqué? A-R-C-H-E. Arqué. Significa princípio. Qual é o fundamento universal de tudo? O que ele justificou racionalmente a existência do cosmos? A partir de quê? Exatamente. A partir da água. Ele justificou não através mais dos deuses, da mitologia, mas através da razão, que a água é a origem de todo o universo. Tales de Mileto. Heráclito de Éfeso. Já ouviu falar? Joia esse pensador. Justificou racionalmente a existência do universo a partir de quê? Do outro elemento da natureza. Vamos? Fogo. Fogo. Um elemento da natureza. Água, fogo. Querido. Como que ele justificava a partir dos elementos? Ele dizia que a vida começou a partir Isso, não apenas dizia, mas justificava racionalmente, explicava, não mais através dos mitos, das divindades, mas eles a partir da argumentação de pesquisa, de análise, de reflexão filosófica, ele argumentava que tudo provém da umidade. Mas como, por exemplo, que viria da água, assim, qual o argumento que ele usava? Se a porcentagem de água no corpo humano. Do corpo.
das águas, das plantas. Eles declaram que esses pensadores aqui chegou até nós hoje pequenos fragmentos das suas teorias filosóficas. O professor Miguel Spinelli, professor mais capacitado que nós temos aqui, especialista nessa área, trabalhou um por um, estudou, maravilhoso. Não sei se alguém teve a oportunidade de fazer. Parece que agora está um pouquinho mais aposentado. Ele trabalha todo tem livros, inclusive. Leitura sobre cada um deles. O que chegou até nós. A contribuição, uma excelente contribuição. Cada um deles. Racionalmente explicado. Claro que não é nosso objetivo aqui, a gente dá uma ideia, né, de aprofundar. Mas também, em Heráclito, nós conhecemos uma frase que ele cunhou. Certamente vocês já ouviram falar. Fogo é transformação, né? É devir, é vir a ser, né? E para isso ele cunhou uma frase assim que todo mundo já ouviu falar. Ninguém consegue atravessar um rio, não, por duas vezes. Por quê? Exatamente. Nem o rio é o mesmo, nem as águas são as mesmas. Muito menos você. Quando tu atravessas, as águas são umas. O teu estado mental, teu pensamento é um. Quando tu retornares, as águas serão outras. E você também será um novo ser. Tudo é devir. Tudo é transformação. O mundo está em eterno movimento. Tem um cara ali, depois dos Eleatas, que vai dizer o contrário. Parmênides, se eu não me engano, que tudo é imutável, tudo é parado. Que, na verdade, tudo que tu pensas que está se movimentando é uma mera ilusão da tua mente. Tudo está estático. Tem mais? Tales, Heráclito, Anaxímenes, Anaximandro, Apeiron, aquele da teorema de Pitágoras. Pitágoras era um matemático. Qual é o princípio fundamental de Pitágoras? A ordem numérica, os números, a matemática. Ele justificou racionalmente que os números na tal ordem seguem uma organização cosmológica, justificando isso racionalmente, filosoficamente, a partir da mentalidade dele. Eu acho que a matemática é a expressão maior da humanidade. Sim, tanto é que a matemática é uma criação própria ali desse momento, né? Da filosofia. Diz o Platão ali que na porta da sua, como eu falei antes, do seu templo ali da academia, diz assim: não adentrais aqui aqueles que não estudaram, não souberem a geometria. Então, filosofia e matemática era uma coisa só. Claro que essas especificidades mais da ciência são coisas recentes, né? 300, 400 anos. Biologia, física, química, que mais? Antropologia, ciência política é uma coisa muito recente, né? Hoje é muito mais dividido. Antigamente era por exemplo, astronomia, filosofia, matemática, era um conhecimento só. O homem moderno que fragmentou, né? As particularidades da ciência. Depois temos aí Pitágoras, Empédocles, Demócrito, são todos pré-socráticos, que a gente poderia aqui passar um semestre, né, estudando a contribuição de cada um para a filosofia. Mas a ideia aqui, me desculpe aqui a rapidez de tratar, é só para pelo menos dizer que existiram esses pensadores que se emanciparam. Talvez isso seja importante. Emanciparam o pensamento de não explicar o mundo mais através dos mitos, através das divindades, e começaram a explicar o mundo através da razão, da ciência, da pesquisa. Todos eles eram pesquisadores, né? Mas quem é que foi o Tales, né, que eu falei aula passada que era astrônomo, que ele se distraiu olhando para as estrelas e caiu no buraco.
e a sua serva lá, empregada, disse: tu andas preocupados com o mundo infinito, que tu não te preocupas com o mundo. Geralmente as pessoas apregoam assim aos filósofos, meio lunáticos, meio pessoas que estão no mundo da lua, e ele responde: mas pelo menos nós somos seres, nós homens, né, humanidade, e temos a capacidade de contemplar, né, temos capacidade de refletir sobre o infinito. Que legal, né? Que bonito. É a genialidade nossa, né? Homens pensantes. É maravilhoso, diferente de todos os seres do mundo. Evoluímos, crescemos. Cabedal de conhecimento, conseguimos congregar a passar 10, 15, 20, 30 mil anos de história de um homem que sapiens, que vai congregando conhecimento. Professor, por que falar dos caras antigos? Mas se a gente não falar dos antigos, nós perdemos muita coisa. A gente tem que compreender o passado para poder viver bem. Porque a história, de certa maneira, é cíclica, ela se repete, né? E a gente vai aprendendo dos outros. Isso é muito legal. Perfeito? Vamos em frente? Qualquer dúvida, por favor. Pergunta. Sem receio nenhum. Não levem dúvida para casa. Se alguém estivesse pronto aqui, vocês nem a universidade. Não estão nem prontos academicamente, nem prontos como seres humanos. Estamos buscando conhecimento. Por favor, com bastante vontade. O embate socrático também deu-se com alguns pensadores que nós, na verdade, chamamos de sofistas. Há uma certa confusão aqui entre Sócrates e os sofistas. Tem uns que dizem que Sócrates também é um sofista. Mas vamos pegar a ideia, vocês podem me ajudar a recordar. O que nós podemos definir como sofista? Sofistas eram professores, eram sábios também, da antiga Grécia, que andavam, itinerantes, eles andavam de lugar em lugar, com conhecimento, racionalidade, música, matemática. Eles, na verdade, eram professores, mestres do saber, e ensinavam uma arte aos cidadãos gregos. Que arte era essa? A arte da retórica ou da oratória. Oratória é o quê? A arte do convencimento através de quê? Da palavra. Da persuasão. Vocês entendem que a Grécia ela é essencialmente agrária no tempo, e aí eles vão formando as comunidades, as polis, né? A urbis. E esse homem grego precisa aprender a falar, precisa argumentar, precisa persuadir, precisa fazer discursos. E aí entra a contribuição dos sofistas, que vão utilizar a razão, vão instrumentalizar essa pessoa a convencer através do argumento. Mas tem uma característica: eles são diferentes dos pensadores. Primeiro, porque cobram um preço altíssimo. E a filosofia eles ensinam gratuitamente. Cobram. E segundo, eles eram relativistas. O que é isso? Relativistas. Eles não estão muito preocupados com a verdade, com o saber. Relativista porque tudo é relativo, não existe uma verdade. Se não existe uma verdade, aquilo que tu compreendes, aquilo que tu defendes, passa a ser verdade. Vocês lembram agora, um pequeno parênteses, de um literato, historiador chamado Humberto Eco, faleceu acho que um ano hoje. Ele diz assim: antigamente, quando uma pessoa falava uma asneira, estava rodeado de amigos,
tomando um drink, tomando uma cerveja, esses próprios amigos ignoravam a asneira que esse amigo tinha falado. Em tempos de rede social, diz Humberto Eco, o amigo diz uma asneira na rede social e tem mais 25 imbecis, idiotas, que vão dizer não, é verdade isso aí. Então o idiota hoje se sente legitimado a falar besteira. E todo mundo dá ok. Mas o presidente se sente legitimado. Claro. Tanto é que ele recebeu 58 milhões de votos. Então, corremos o risco de ter uma idiotização coletiva. Mas a frase do Humberto Eco é elitista. Certo sentido. Certo sentido, sim. Mas por outro sentido, nós podemos perceber essa era de relativismo que estamos vivendo. Porque, antigamente, aquilo que eu penso logo existo, hoje não temos mais. Eu tenho convicção que eu estou certo. A minha opinião prevalece. Mas é uma maior besteira que está falando. Não? Isso aí é... Corremos um risco, então... Vira até mesmo a verdade do oportunista. Porque agora eu enxergo dessa forma, então para mim é bom isso. Isso. A condição do meu estado muda, bom, então agora está mais bom. Isso que é bom. Ele é relativo e também é permeado de mudanças. Ele me convém, nesse momento eu defendo essa ideia. Mas se mudarem as situações daqui, e isso é tudo um argumento sofista, porque eles não estavam preocupados com a verdade em si, que é filosófica. Estão preocupados em você vencer o teu oponente naquela determinada situação ali. Você usa técnicas. Se o interlocutor te responde isso, você contrapõe com esse argumento. Técnicas de vencer o teu oponente em argumentos muitas vezes A palavra sofisma vem daí, então. Vem daí. A palavra sofisma vem de sofistas. Uma mentira, um engano. Humberto Eco. A era da idiotização coletiva. Que pena que estamos tão rasos, que estamos tão superficiais nos nossos debates hoje. Logo, a gente percebe que 314 livros que a gente leu sobre um determinado assunto, a gente começa a se perguntar se esses livros não estão tudo errado. Se essa ciência técnica que a gente estudou até agora, a gente pode rasgar e queimar. A gente também fica em dúvida. Porque o pensamento hegemônico hoje é de uma idiotização tão grande que a gente pensa que aquele que a gente estudou não serviu para nada e a gente tem que dar vozes aos outros. Então, está no momento de a ciência silenciar para ouvir os idiotas. É um momento grave. Porque tudo aquilo que a gente pensou em que estava certo, cientificamente comprovado, historicamente, filosoficamente, sociologicamente, psicologicamente, não vale absolutamente de nada. Então calamos para deixar a voz da ignorância falar. Protágoras de Abdera é um homem que diz: o homem é a medida de todas as coisas. Não é a verdade que é a medida de todas as coisas. É o homem. Então, daquilo que ele pensar e defender, tudo vale. Perfeito? Isso é legal chamar. Eles, então, eram contemporâneos dos Sócrates, novos cidadãos para falar bem, precisavam ser munidos. Eram educadores, então, de uma elite, a um alto preço. E tudo é uma convenção social. É uma convenção. É um acerto entre nós. Eram relativistas, ensinavam retórica, e eram também chamados de vendedores de sabedoria. Vendedores a um preço altíssimo. Quem são os sofistas hoje? Youtubers. YouTubers?
Mas eu só tenho 15 mil, não estou nem escontando. São todos. Pobre, né? Já ganhei R$12,50. Vocês nem se associaram lá, se filiaram, mas associaram, se inscreveram no meu canal. Mas você está falando que é, eu falo que você. Quem não se inscrever no meu canal não ganha um ponto em mim. Me ajuda lá, eu sou pisoteado lá, xingado. Defenda, professor. Tem que pesquisar lá. Djalma Cremonese, YouTube, se inscreva, não receba as notificações. Esquece de apertar o sininho. Não, aciona o sininho para Eu prometo que só um vídeo ou 2 por dia vai incomodar vocês, certo? Só 1 ou 2. Não vou incomodar. É verdade. Querido, próximo. O método socrático, na verdade, é aquilo que nós falamos. Ele utiliza, na verdade, o diálogo, né? Não é coisa assim. É muito simples. Sócrates, na verdade, um objeto que trabalha o homem, né, na sua moralidade, com conhecimento, com atitudes, e o seu método é a dialética. Na verdade, nada mais é que o diálogo. É interessante que o Sócrates, ele, perguntando, aqui está a essência da filosofia. A filosofia não dá respostas. A filosofia faz com que a gente se questione. Então, o Sócrates, fazendo as perguntas, ele ia direcionando o seu interlocutor a pensar de uma determinada maneira. E quando o interlocutor percebia, ele já estava num emaranhado de contradições que ele não tinha mais para onde sair. Era um labirinto sem volta. Ou esse discípulo interlocutor se tornava um amigo de Sócrates, ou se tornava um inimigo. Então, ele era chamado também de uma mosca que incomoda. Nós chamaríamos a nossa mosca do interior aí a mutuca, não sei se é isso que se chama mutuca. Mutuca é uma mosca grande que pica os animais, principalmente os bois, as vacas. Mutuca. E pica a gente também, né? Uma picada doída, dolorida. Mais ou menos eles chamavam Sócrates dessa mosca que pica e que incomoda, porque Sócrates sempre estava na praça dialogando, questionando e fazendo perguntas. Onde tinha grupos, estava lá o Sócrates perguntando. Então, a dialética divide-se em 2 partes. Primeira parte, ele era considerado bastante irônico. Quem olhava para Sócrates, esse cara aí é um cara, primeiro que não tem conhecimento, né? Esse cara se mostra bastante humilde, se mostra bastante fragilizado. Então, Sócrates começa com a ironia. O que é uma ironia? Falando coisas banais, irônicas, triviais, mas sempre se perguntando, direcionando. E aí, quando entra a contradição, que ele se vê envolvido pela argumentação socrática, entra a segunda parte, que é a maiêutica. A maiêutica, vocês podem puxar uma flechinha aí e dizer assim, maiêutica nada mais é do que ato de criar novas ideias. Ato de criar, ato de parturiar, de nascer novas ideias. Que legal isso! É um pensador, um filósofo que ajuda as pessoas a pensar de maneira diferente. Eu, quando fiz um curso de filosofia, entrei para o curso aos 18, 19 anos, com uma mentalidade completamente trivial, do senso comum, da mãe, do pai, da comunidade, do interior. Nossa, quando começou as ideias filosóficas dos pensadores, eu comecei a entrar quase que em crise. Mas saí do curso com uma outra visão muito legal do mundo. É esse mundo que vocês estão vivendo agora. É esse mundo que vocês estão buscando na universidade. De transformação de conhecimento, de ideias novas, de amizade entre vocês. Isso é fantástico. Não tenham pressa de sair da universidade. Fique aqui por um bom tempo. Faço mais DCGs humanos, sociais, da psicologia, para sair daqui homens e mulheres
fontes, verdadeiros nomes. E garanto que seus pais sempre também ganhar dinheiro com isso, né? Claro que não, imagina, ganhar dinheiro com a filosofia é uma coisa muito fora do comum. Tem um cliente meu que era professor aqui em Rogério. Ele saiu daqui porque ele foi e passou lá na Olimpíada agora. Deve conhecer o mesmo nome dele agora. E os pais deles iam sei, tu nunca vai ganhar dinheiro com isso. Claro, olhando para esse aspecto mais profissional, né, a gente, filosoficamente falando, assim, não temos, claro, professores que podem fazer o curso, mestrado, pós-graduação, fazer um concurso público, né, mas riqueza nós não temos no aspecto material. Quem sabe a nossa riqueza seja outra, uma riqueza mais... Sim, mas outros valores mais... Você tem que ganhar o dinheiro para sobreviver, né? Hoje em dia. Né? Mas não precisa muito, não, a gente. Muito simples. Não precisa muito. Desconstrução das opiniões, que criar novas ideias. Perfeito? Já estamos avançando. Querido. A maioria que tem como hábito de criar novas ideias, né? Isso. Ok. Aí, metas que eu faço, a maioria pode esperar as ideias. Mas como que o Sócrates cria novas ideias, então? A partir da maioria. A maioria é aquele momento que tudo aquilo que tu acreditava, que tu percebia, que tinha convicção, ela foi desconstruída. Ok, mas como que isso consegue? Com perguntas, com questionamentos, com... O Sócrates, quando ele dialogava com alguém, ele não dava uma resposta, sabe? Ele fazia com que aquilo que você mesmo vai descobrindo dentro de você mesmo, aquilo que é bom para ti, que é verdade. E o Sócrates vai direcionando você a pensar de maneira diferente, sabe? E a própria maiêutica não é o Sócrates que impõe essa maiêutica de nascimento, não. É você, dentro de você mesmo, descobriu algo novo dentro da tua concepção a partir dos questionamentos da filosofia. Por exemplo, o professor Djalma jamais poderá chegar a dizer para vocês, isso. Tipo assim, um receituário prontinho, ético, né? Os pontos 1, 2, 3 da ética, da filosofia, da felicidade, isso não cabe para o ser humano. Não cabe. Primeiro que não está numa igreja, não tem dogmas. Segundo que o conhecimento é aberto. Você vai descobrir dentro de você aquilo que te faz bem como conhecimento e nós, com filosofia, vamos desconstruindo. Vamos pensando de maneira diferente. Mas isso é você que vai nascer o conhecimento. Lemos sempre da imagem da parteira. A parteira não é aquela que dá luz para o outro, né? A parteira e o parteiro, eles ajudam, né? Obstetra, que é na área da medicina, é isso? Né? Ele vai ajudar ao nascer do outro ser. Isso também é o filósofo. Vai ajudar o outro a pensar de maneira diferente, sem preconceitos, de uma maneira mais elevada. Não sei se eu consegui responder. Mas vou perguntando. A gente mais aprende com a pergunta de vocês que propriamente da resposta da gente. Desconstruir opiniões. Olha que bonita essa ideia. Desconstruir. Nós não trabalhamos com opiniões. Sabe aquela ideia assim, eu acho que é assim. A partir de onde tu falas isso? Sempre se pergunta assim, essa sustentação do teu argumento, ela se sustenta onde? A partir de quem? A partir de qual teoria? A partir de qual ideia? A partir de qual pensadores? Mas falou, não. O vizinho falou. Deu até na Rede Globo. Mas aí tu começa a perceber que a questão é meio deturpada. Cheia de ideologias. Não, nós queremos sustentar um argumento a partir de argumentos mais fundamentados e também reconhecidos pela ciência. Para isso nós temos ciência. Agora, se a ciência comprova isso, nós temos que desconstruir a própria tese da ciência com outra ciência. Por isso que nós evoluímos. Agora, ficar discutindo em cima de opiniões, de achismos, não se sustenta o argumento. Nós só vamos brigar como nós brigamos na rede social com os nossos amigos e parentes. Que acabam, diz que ali, mas onde é que tu está argumentando isso? A partir de quê? A partir do senso comum.
Não é uma questão de arrogância intelectual, não, mas você tem que pelo menos ter argumentos e sustentar os seus argumentos para entrar no debate, a partir de uma certa ciência. Senão, não é válido. 8. Um oráculo. Ele foi consultar que os oráculos sempre são aqueles intermédios do humano em relação aos deuses. Eu só coloquei aqui a Pitya, que era a sacerdotisa da época, do templo de Apolo, só para a gente ter uma ideia. Pode passar. Estava nesse oráculo, volta um pouquinho nesse oráculo ali, que estava escrito o oráculo. Era sempre uma mulher assim, que ficava nesse templo, essa sacerdotisa, e lá o oráculo de Delfos, esse templo, era geralmente um lugar úmido, tipo insalubre. Essas meninas, essas mulheres, elas duravam pouco, porque incenso, ervas, elas sempre faziam tipo rituais que as pessoas comuns consultavam essas pessoas que faziam, tipo sacerdotes, né? Essas sacerdotisas, elas faziam meio de campo entre o humano e o sobrenatural. E elas duravam um pouco exatamente pelo aspecto assim, bastante difícil, né, do tempo, né? Estava lá, esse tempo aí. E ela que foi consultada, e ela que disse, olha, eu ouvi dizer que o homem mais sábio que existe por aí é o nosso amigo Sócrates. Ela que falou. Pode passar. Apologia do Sócrates, aí tem o julgamento. Esse quadro foi pintado em 1787. O Sócrates já estava também outra ideia, né? Quando ele estava com uma idade um pouco avantajada já, quando ele foi condenado. Ele estava com 70 anos. Então, se ele renunciasse também a essa vida, ele não, certamente ele aceitou a morte, propriamente fugir. Por que tu me condenas? E por que condenar Sócrates? Porque geralmente nós preferimos matar aquilo que nós não conhecemos. Matar uma ideia nova, não entender uma ideia nova que nos desinstala. Então nós preferimos matar o desconhecido. Ele foi condenado por 3 razões, aliás 2. Primeiro, por corromper a juventude. Cara, que coisa meio esquisita isso. Primeiro ato de condenação, corrupção da juventude. Mas que tipo de corrupção é essa? Porque as ideias que Sócrates passava eram uma ideia subversiva para a época. Não era o senso aceitável para a época. Então, corrupção de mentes, de ideias diferentes na cabeça da juventude. E segundo, por pregar falsos deuses. Então, ele era um ateísmo. Primeiro, por minar a cabeça dos jovens de ideias subversivas da época. E segundo, por pregar falsos deuses. Mas ele acreditava no seu Deus, no seu daimon interior. Na verdade, daimon é o nosso espírito interior. Aquele que a gente muitas vezes escuta. Aquela voz interior que muitas vezes nós nos ouvimos a nós mesmos. E que nos guia, que nos protege. Está dentro de nós. Esse é o daimon, esse é o guardião. Esse espírito, um sinal divino, essa voz interior, voz da prudência, voz da consciência. Ele foi fiel até o fim às suas convicções, às suas ideias. Foi condenado por colegas. Meletos, um poeta, Mitos era um artesão e Licon era um mestre da retórica. Quem condenou Sócrates? Os próprios contemporâneos ou amigos. Primeiro, pagar multa, não tenho dinheiro. Segundo, exílio, não vou sair da cidade. Terceiro, então a pena capital. Ingerir um veneno mortal. Tem um livro dos anos 80 muito simples assim, do Jostein Gaarder, O Mundo de Sofia. É um livro que conta a história da filosofia a partir de uma literatura. É bem legal. E o Jostein Gaarder faz tipo uma comparação entre Jesus Cristo e Sócrates. Ambos
eram mestres do saber. 2, ambos usavam a retórica, a palavra. 3, ambos convenciam quando falavam. 4, ambos não deixaram nada escrito. 5, ambos, tudo que sabemos, graças aos seus discípulos. 6, ambos morreram, assassinados. 7, ainda hoje estudamos Sócrates e ainda hoje as ideias cristãs estão presentes em nosso vida. Legal isso. Bem, é chegada a hora de partirmos, eu para a morte, vós para a vida. Quem segue melhor o destino, se é eu, se é vós, é segredo para todos, exceto para as divindades. As divindades sempre sabem para onde é o melhor caminho, viver ou morrer. O que é a morte? Diz Sócrates. Olha, na verdade, ou é um sono profundo, ou é reencontrar as pessoas, os heróis do passado. Perguntaram para eles, o que é morrer? Tem duas coisas. Ou é um sono do esquecimento profundo, ou é reencontrar os heróis do passado. No meu ponto de vista, são duas opções magníficas, se assim acontecer. Primeiro, só que diz, depois da morte, o que vai acontecer? Um sono profundo. Que ótimo seria. Não é verdade? Olhem para a data de nascimento de vocês. E o que vocês fizeram até então? Silêncio. Vazio. Esquecimento. Proposta. Sonho. Projetos de alguém. E depois da morte? Esquecimento. Silêncio. Sono profundo. Que bom seria se isso acontecesse. Mas ele diz também, pode ser reencontrar pessoas queridas, heróis do passado. Já pensou isso? Que acontecer? Sentar com Sócrates, com Nietzsche. Nossa, já pensou? Bater um papo com Schopenhauer. Bater um papo com quem? Com pessoas que você amou na vida. Rousseau. Jesus. Seria legal, né? Para encontrar toda essa gente boa. Quem mais vocês iam encontrar? Ayrton Senna. Hitler? Hitler? Por que tu fez isso aí, rapaz? O que te tira a cabeça? Me conta bem essa história aí. Se o comunismo era de direita ou de esquerda. Explicar isso, o pessoal vai debater até agora. Eu tenho que falar isso também. Porque há um debate da era Bolsonaro se é Hitler. Esclarece para nós essa coisa aí. Última frase do Sócrates, ele tinha um senso ao Esculápio ou Asclépio, que era o deus da medicina. Esculápio, se eu não me engano, é uma divindade grega, Asclépio ou vice-versa, é o deus da medicina. E eles pegaram um galo emprestado e fizeram uma oferenda ao deus Asclépio ou Esculápio. E a última frase, antes de ingerir o veneno, ele disse assim: não esqueçam de pagar um galo, né, ofertar um galo ao deus Asclépio ou Esculápio. Não esqueçam de fazer a oferenda. Ao ouvir dizer que os atenienses teriam condenado à morte Sócrates, ele diz que na condenação foi mais ou menos assim, ao ler a sentença: o senhor foi condenado à morte. E ele respondeu: e o senhor também pela natureza. De uma certa forma, logo depois o senhor vai também. Condenar à morte. Isso é verdade, né? A morte é o único comunismo que existe. Pega ricos, pobres, do PT, do PSL, do DEM. Resumo, para terminar. Colega, eu gosto de vocês, que vocês são alegres, faceiros, perguntam, questionam. É a turma mais quieta que eu tive nos últimos 1.500 anos. Eu nasci há 10 mil anos atrás, como diz o Werner. Bom, esse é o estudioso Werner Jäger. As ideias mais ou menos são essas. Vocês já escreveram aí: conhece a ti mesmo. A única coisa que sei é que nada sei. A vida
sem ser examinada, não merece ser vivida. Morreu por causa das suas convicções. Interessante. É o apóstolo da liberdade moral, diz o Jäger. Nós temos que obedecer à nossa própria consciência. Sócrates é um homem que não quis deixar à posteridade nenhuma só palavra escrita por sua mão, pois se entregou por completo sua missão que o seu presente lhe apontava. Conhecemos Sócrates graças aos seus discípulos, Platão e Xenofonte, e os seus diálogos de Antístenes, de Ésquines, de Espéfilo. Sócrates ministrava seus ensinamentos através de perguntas e respostas, através do diálogo. Ele ensinava com a sua questão a essência conceitual de predicados como o bom, o belo e o justo. É isso que nós estamos fazendo aqui, tentando construir o homem bom, o homem belo, o homem justo. Todas as investigações de Sócrates assumem a forma de perguntas e respostas sobre conceitos universais, tipo o que é o homem, o que é a piedade, o que é a coragem, o que é o autodomínio. Sócrates é efetivamente, tal como Platão opina, um criador da teoria das ideias, da teoria da reminiscência, da pré-existência da alma, da teoria da imortalidade da alma e da teoria do estado de alma. Uma palavra, Sócrates era o pai e é o pai da metafísica ocidental. Sócrates viveu o apogeu do poder ateniense e o florescimento clássico da poesia, da arte de Atenas. Sócrates, assim como nós hoje, nos preocupamos com Ágaton, que é o homem bom, aquele que exercita a mente humana. Estava passando hoje aqui, eu vi pessoas se exercitando, que é fantástico, homens e mulheres e jovens, adultos e velhos, o corpo nas academias. Isso é fantástico. Eu vi um andando de bicicleta agora. Aqui na Bicicleta, cidade. eu vi gente correndo, eu vi gente caminhando, estão exercitando o corpo. Nós precisamos exercitar o corpo, mas também não deixar de exercitar a alma, através da razão, através do conhecimento. Como diz Cícero, Sócrates desceu do céu a filosofia e instalou nas cidades e nas moradas dos homens. Sócrates, sim, é o médico do homem interior. Anote isso aí. Sócrates é o médico do homem interior, é o médico da alma. Vocês sairão daqui bons médicos, boas médicas. Antes disso, saiam bons homens, boas mulheres. Cultive o homem interior que existe dentro de vocês. Nos ginásios, era para os problemas humanos de caráter geral que a atenção se voltava para os males do corpo, mas também os males da alma. E olha que estamos vivendo, ou não estamos cuidando daquilo que é essencial no ser humano, que é os cuidados da alma. Sócrates fala como um médico cujo paciente fosse não o homem físico, mas o homem interior. Sócrates define mais concretamente esse cuidado da alma como um cuidado através do conhecimento do valor, do conhecimento da verdade, que é aquilo que ele chama de um homem virtuoso, um homem da frônesis e da aletheia. O homem da areté, que tem bravura, que ao mesmo tempo é ponderado, que é um homem justo, a piedade, que é piedoso, que são excelências da alma. Ética é a expressão da natureza humana bem entendida, que esse homem busca através da eudaimonia, que significa o caminho natural para a felicidade do homem. Caminho que se pode chegar a uma venturosa harmonia com a natureza e com o universo. Mente sã é também corpo sã. Mens sana in corpore sano. É uma frase que corresponde
ao autêntico sentido socrático. Quem de nós já não ouviu essa frase? Principalmente os meninos nas áreas da saúde. Mente sã é também um corpo sã. É isso que nós estamos buscando aqui. Sócrates levava uma vida simples, uma simplicidade espartana. Ele buscava sempre a felicidade através do autodomínio e da ascese. Diz ele que só o sábio que sabe dominar os monstros selvagens dos nossos próprios instintos é verdadeiramente autárquico, é verdadeiramente livre aquela pessoa que vence seus vícios. E ele que mais se aproxima, essa pessoa que mais se aproxima das divindades, a qual não tem necessidade, porque é livre, o homem da Flandres. Procurar então todos nós a filosofia para libertar-se dos medos para uma vida feliz, a partir de Sócrates. Muito obrigado pela atenção. E agora as perguntas. Antes de terminar. Tem que fazer uma lista de chamar. Sim, a lista é muito importante. Já passou. Tem 4 listas para passar. É isso? Não tem perguntas? Até semana que vem, a discussão do amor. Hã? Você não sabe onde é que está o prefeito. De novo, está sumido. Onde é que está o prefeito? Sumiu de novo. O prefeito